Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 3, artigo 1º. Parte 2. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Depois de termos posto a descoberto e condenado as falsas devoções à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira, que é interior, terna, santa, constante e desinteressada. Então, no vídeo anterior, a gente viu as falsas devoções. Agora ele vai explicar qual é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Primeiro, a verdadeira devoção é interior. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é, em primeiro lugar, interior, quer dizer, parte do espírito e do coração. Provém da estima que se tem à Santíssima Virgem, da alta ideia que se forma das suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Então, assim, ele vai falar, o São Luís mais para frente vai falar sobre as práticas exteriores, mas em primeiro lugar, a devoção à Santíssima Virgem vem do coração, do interior, do espírito. As práticas exteriores ficam em segundo plano. Então, mais importante que usar a cadeia, que ele vai falar, a cadeiazinha, a correntezinha no braço, no pé, para ter um sinal de que você é consagrado, o mais importante é a vida interior, a estima interior. E essa devoção interior vem de quê? Provém da estima que se tem à Santíssima Virgem, do amor que eu tenho por ela. E como que eu vou ter amor por uma pessoa que eu não conheço? Tem que conhecer. Para amar Jesus, para amar Maria, eu preciso conhecê-los. Como eu vou conhecer? Se não se fala muito de Maria, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, cita o nome dela poucas vezes. Como eu vou conhecer o interior de Maria? Como ela tratava com as situações, como ela lidava com as situações do dia a dia, o que Deus fez na alma dela, o que ela representa para Deus. Tem vários livros que são aprovados pela igreja, de revelações a místicos da igreja, que falam muito da Virgem Maria. Por exemplo, o livro A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo vai falar de Maria. O Evangelho Como Me Foi Revelado, da Maria Valtorta, que vai contar muito sobre a vida de Maria junto com Jesus, né, o que ela fazia, vai contar a história dela, de São José, de Jesus, com a riqueza de detalhes maior. E tem o livro também Mística Cidade de Deus, que vai falar muito de Maria, que vai falar muito vai contar a história dela desde a criação da alma dela até a vida inteira. Então, para amar, para ter essa estima, para amar, eu preciso conhecer. E quando você conhece, você se apaixona por ela. E aí essa devoção é verdadeira, é interior. Provém também da alta ideia que se forma de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Então, para a gente ter uma ideia dessa grandeza de Maria, a gente precisa conhecer através desses escritos, tem que estudar. No livro do céu, que Jesus revelou para Luísa também, o Diário de Luísa tem 36 volumes, tá? Jesus fala muito da mãe dele, muito sobre a grandeza de Maria. Então, essa devoção interior provém disso, de você conhecer a grandeza dela. Segundo, a verdadeira devoção é eterna. Em segundo lugar, eterna, isto é, cheia de confiança na Virgem Santíssima, como é de um filho na sua boa mãe. Faz com que uma alma recorra a Maria em todas as necessidades do corpo e do espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura. Então, o consagrado, a devoção
verdadeira, ela te faz recorrer a Maria em todos os momentos da vida, sabendo que todas as graças estão nela e ela é a medianeira de todas as graças. Para quem que eu tenho que pedir? Para ela, né? Ela é a cheia de graça, ela é por graça o que Jesus é por natureza. Ele depositou todos os frutos da redenção nela, todas as graças nela, e é por ela que vem todas as graças. A nossa vida está em Maria. Jesus vai falar isso depois no livro do céu, num trecho que eu vou ler. Ela é a nossa mãe, então a gente tem que recorrer a ela. A verdadeira devoção eterna confia plenamente em Maria, em todas as necessidades espirituais e corporais. A alma implora o auxílio desta terna mãe em todo tempo, lugar e circunstância. Nas dúvidas para ser esclarecida, nos desvios para ser reencaminhada, nas tentações para ser sustentada, nas fraquezas para ser fortificada, nas quedas para ser reerguida, nos desânimos para ser encorajada, nos escrúpulos para ser livre deles, nas cruzes, trabalhos e reveses da vida para ser consolada. Numa palavra, em todos os males físicos ou espirituais, Maria é o seu socorro habitual, não receando ela importunar esta boa mãe, nem desagradar a Jesus Cristo. Então, quem é o verdadeiro devoto sempre vai recorrer a Maria como sendo uma mãe. Vai confiar a ela todas as circunstâncias da vida, espiritual, material, males do corpo ou da alma. Eu não vou me apoiar. O verdadeiro devoto, ele se apoia em Maria, não se apoia em seres humanos. Eu vou procurar sempre apoio e resolver os meus problemas com ela, com a minha mãe. Se desapega totalmente das criaturas. Não consegue encontrar apoio. Quem vive para ela, quem é escravo de amor, sempre vai contar com ela. Em todas as circunstâncias. A verdadeira devoção é santa. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, isto é, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade, a sua paciência heróica, a sua doçura angélica e a sua sabedoria divina. Estas são as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. Quando a gente conhece Maria e ela nos leva a evitar o pecado e a imitar suas virtudes. Quando a alma conhece Maria, consagra sua vontade a ela, se consagra como escravo de amor, a alma ela foge do pecado, ela não gosta mais do pecado, ela faz tudo por amor a Deus. Então não é mais um peso não cometer pecados mortais, porque quando você ama uma pessoa, não precisa ter uma lei falando para você, por exemplo, não matar essa pessoa. Um exemplo, você ama sua mãe. Eu amo minha mãe. Se tiver uma lei falando assim, é proibido matar sua mãe, essa lei para mim não tem sentido. Não preciso dessa lei, porque eu amo a minha mãe. Eu não vou matar minha mãe de jeito nenhum, nem passa isso pela minha cabeça. E com Deus é a mesma coisa. A gente não comete pecado por amor. Porque, por exemplo, tem os 10 mandamentos. Se você seguir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o resto vai ser consequência. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, o mandamento não matar é lógico. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em todas as pessoas. Então, se eu tivesse pensando em matar uma pessoa e Deus está nela, eu não vou fazer isso. Porque eu vou estar matando Deus que está ali.
naquela pessoa. É uma alma que Deus ama, por mais que a alma seja, pode ser pecador, pode ser traficante, não importa. É filho de Deus e Ele ama aquela alma como ama todos os outros. Então eu vou odiar o pecado. Odiar o pecado. Maria nos ensina isso. A odiar o pecado. A fazer tudo por amor. Quando é por amor, não é difícil. Não é se eu amo, é meio lógico. Eu não matar, eu não ofender, eu não blasfemar contra Deus. Se eu amo acima de todas as coisas. E aí a verdadeira devoção faz com que a gente queira imitar as virtudes de Maria. A humildade, a fé, a obediência, a oração, mortificação universal, quer dizer, eu me mortificar em nome de todos e por todos. Fazer jejum, aceitar o sofrimento em nome de todos, a pureza, a caridade, o amor, por Deus e pelo próximo, a paciência, a doçura, a sabedoria. Eu vou sempre querer buscar a santidade. Um verdadeiro devoto de Maria vai sempre buscar a santidade. A verdadeira devoção é constante. Em quarto lugar, a verdadeira devoção é constante. Fortalece a alma no bem, levando-a a não abandonar com facilidade os seus exercícios de devoção. Torna-a corajosa em opor-se ao mundo com as suas modas e máximas, à carne com seus aborrecimentos e paixões, e ao demônio com suas tentações. Então, o verdadeiro devoto não deixa de fazer suas práticas de devoção, de rezar, de fazer o que ele vai ensinar aqui, os atos, que você tem que fazer como escravo de amor, por qualquer coisa. Por exemplo, eu tô triste, eu não rezo mais. Eu tô sofrendo, eu vou deixar de rezar. Ou eu tô de férias, tô viajando. Não, então eu vou dar uma parada também. Não vou rezar mais meu texto, não vou rezar as orações, não vou oferecer mais meus atos. Não, é constante. Independente do dia, independente do seu estado de alma, se você está triste, está feliz, do seu ânimo, você vai continuar rezando. E isso é uma graça, a perseverança, que é uma graça que Deus te concede. Não é? A gente, por nós mesmos, a gente só é fraqueza e miséria. Tudo de bom que a gente faz é Deus que nos concede, é tudo graça de Deus. Então Maria as graças estão todas nela, ela que concede essa graça à alma que procura essa santidade. De modo que uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima Virgem não é volúvel, melancólica, escrupulosa, nem receosa. Não quer dizer isto que não caia ou que não mude algumas vezes na sensibilidade da sua devoção. Às vezes você está mais fervoroso, Não quer dizer que a gente vai estar sempre do mesmo jeito. Mas mesmo assim, se cair, levanta, vai continuar constante. Mas se cai, estende a mão à sua boa mãe e levanta. Se eu vou contar com Maria o tempo todo, se eu ver que mãe, eu não estou conseguindo rezar, eu estou hoje desanimada, eu estou cansada, estou com sono, me ajuda, mãe, eu preciso da sua ajuda, da sua força. Ela vai te ajudar, para você ser perseverante, constante. Se perde o gosto e a devoção sensível, não se perturba, porque o justo e fiel servo de Maria vive da fé em Jesus e Maria, e não dos sentimentos do corpo, porque às vezes eu rezo e eu sinto no meu corpo uma alegria, uma paz, um amor, sentimento no corpo. E tem vezes que eu vou rezar, vai ter, por exemplo, épocas que eu vou rezar e não vou sentir nada. Mas nem por isso eu deixo de rezar, porque eu sei pela fé, com os olhos da fé, que a minha vontade, a minha inteligência sabe, eu quero rezar, independente dos sentimentos. O verdadeiro devoto não se apega a sentimentos, porque se eu me apegar a sentimento, se eu não sentir nada, aí eu não vou rezar mais, porque aí eu posso atrelar a minha oração
ao sentimento e pensar assim: só vale a oração quando eu sinto uma paz, quando eu sinto um arrepio, quando eu sinto meu coração arder. Não é assim. A oração vale de qualquer forma, pela fé. Então, se você não sente nada, você continua. O verdadeiro devoto, independente de sentir alguma coisa, ele continua rezando com a mesma fé, do mesmo jeito. A verdadeira devoção é desinteressada. Finalmente, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é desinteressada, pois inspira a alma que não se busca a si mesma, mas só a Deus e sua Santa Mãe. O verdadeiro devoto, ele ama a Deus sobre todas as coisas e a Maria. E independente, ele não faz os atos por interesse próprio, por amor próprio, tudo por amor a Deus. Todas as ações de um verdadeiro devoto é por amor a Deus. Tudo por Deus e por Maria. Por exemplo, um exemplo prático. Se eu, por exemplo, sou devota de Maria, pensando assim, eu vou ser devota de Maria, vou fazer essa consagração para eu salvar minha família, para eu converter meu esposo. E eu só penso nisso. O meu único interesse é esse. E aí você vai vasculhar seu coração. Por que você quer, por exemplo, converter seu esposo? É por amor a Deus? É porque você sabe que a alma dele pertence a Deus, que Deus ama ele, que Deus confiou a alma dele a você, a esposa? E se for, né, tudo bem, mas você tem que rezar por ele e por todos, porque Deus ama a todos igualmente. Se essa for a intenção, que você está querendo salvar, converter o seu esposo para salvar a alma dele, independente do que aconteça, você vai continuar rezando por ele, mesmo que ele só se converta na última hora, mas você sabe que você rezou, no último momento ele se converteu e foi salvo, beleza. Mas se você reza, você é devoto de Maria, você se aproxima dela, se consagra a ela para converter seu esposo por um interesse próprio, por exemplo, se for para, por exemplo, a paz reinar na sua casa, você reza para converter seu esposo para ele não te incomodar mais, digamos assim, para você viver em paz com ele, para você viver em paz. Aí você está pensando em você. E aí, se você se apega a isso, com o tempo, por exemplo, se você vê que ele não, porque ele vai se converter no tempo de Deus. Se o interesse for seu, com o tempo, se você vê que ele não muda, ele continua te ofendendo, ele continua, né, vocês não vivem muito bem, você vai parar de rezar. Porque aí você pensa, eu não vou rezar mais, não está adiantando. Então tudo tem que ser por amor a Deus. Qual que é o desejo de Deus? Salvar todas as almas, converter todas as almas. O desejo de Nossa Senhora e de Jesus, reparar todas as ofensas cometidas. Então esse deve ser o nosso desejo. O verdadeiro devoto de Maria deseja o que ela deseja: reparar Jesus, salvar todas as almas, porque todos são filhos dela. Então você não tem mais interesse em próprio seu. É sempre o que ela quer, o que ela deseja. O verdadeiro devoto de Maria não serve esta augusta rainha por espírito de lucro ou de interesse, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus nela. A gente serve porque a gente ama. A gente ama e serve e quer agradá-la, quer ajudá-la a salvar os filhos dela. Todos, ela ama todos com um amor muito grande. Ela quer salvar todos, então a gente quer trabalhar junto com ela para salvar esses filhos que ela tanto ama. Não ama Maria propriamente porque recebe ou espera dela algum bem, mas sim porque ela é amável. Porque a gente tem que vasculhar nosso coração. Por que eu estou servindo Maria? Eu estou querendo algum bem material?
ou eu estou querendo algum bem espiritual para mim? Tem que pensar muito nessa intenção. Porque às vezes a gente pensa assim, se for um bem espiritual, não tem problema, mas não, tem que ser desinteressado de tudo, de bem material, de bem espiritual. É servir, por quê? Porque ela é amável, é amar porque ela é amável, igual Deus. É por isso que a ama e serve tão fielmente nos desgostos e securas, como nas doçuras e no fervor sensível. Então a gente sabe que Maria é digna de ser amada, que Deus é digno de ser amado, de ser glorificado, de ser louvado. Então, independente se eu tô num período que eu não tenho gosto nenhum em rezar, mesmo assim eu vou rezar porque Deus é digno de ser amado, de ser louvado. Maria é digna de ser amada. Então, independente se eu sinto gosto ou não, se eu estou com doçura, com fervor sensível, eu continuo rezando do mesmo jeito. Ama tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Ama tanto no sofrimento, se eu estiver sofrendo, eu vou amar, ou nas alegrias. Como é agradável e preciosa aos olhos de Deus e de sua Santa Mãe uma tal alma que não se busca a si mesmo nos serviços que Ele presta. Mas como é raro encontrá-la presentemente. É raro porque geralmente a gente reza com interesse. Não reza por amor. Não busca Deus por amor. Busca por interesse. Então, quando chega uma tribulação, um sofrimento, aí eu já não amo mais. Porque assim, tudo que acontece na nossa vida e no mundo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. O demônio é submisso a Deus. Então, se acontece alguma coisa na sua vida, um sofrimento, uma tribulação, uma tentação, Deus permitiu o sofrimento. E aí, quando você ama, mesmo nesse sofrimento, você agradece a Deus nesse sofrimento. Essa alma é muito preciosa aos olhos de Deus. Porque mesmo no sofrimento, ela está louvando e agradecendo. Foi o que Maria fez. Ela viu seu filho pregado na cruz, um coração trespassado por uma lança. E ela nunca perdeu a fé. Nunca deixou de dizer: faça-se sua vontade, Senhor. Nunca deixou. Então, quando a gente faz isso, a gente está imitando Maria, quando a gente aceita o sofrimento. Porque Deus sempre vai fazer o melhor para a nossa alma. Se Ele manda um sofrimento, uma cruz, é para a sua santificação. Não é para a sua ruína. Não é porque Deus não te ama, Ele te ama mais ainda. Porque a nossa alma é muito fraca, muito fraca. Nós fomos contaminados pelo pecado. E a mortificação destrói os nossos vícios, nossos pecados. Quando a gente aceita o sofrimento, a gente se mortifica. Nossa alma, ela tem... Jesus fala no livro do céu que nossa alma tem palácios de vícios. Nossa alma é como se fosse formada por palácios de vícios. De orgulho, de soberba, de vaidade, de luxúria. Então, o que precisa ser feito? Derrubar esses palácios. Como derrubar esses palácios? Com sofrimento. Quando eu aceito o sofrimento, que eu aceito a mortificação. E aí esses palácios de vício são derrubados. E Ele vai construindo palácios de virtudes. Então a mortificação é a nossa segurança. É a nossa segurança. Para a gente se santificar, destruir nossos vícios, nossos pecados. Foi com o intuito de que não seja tão rara que peguei na pena e escrevi o que tenho ensinado com fruto, em público e em particular, nas minhas missões durante muitos anos. Desígnios, esperanças e anúncios proféticos. Muito já disse acerca da Santíssima Virgem, mas muito mais me resta dizer, e infinitamente mais será o que hei de omitir por ignorância, insuficiência ou falta de tempo.
no desígnio que tenho de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Como seria bem empregado o meu trabalho se este pequeno escrito caísse nas mãos de uma alma bem-nascida de Deus e de Maria, não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem, e que se este livrinho lhe revelasse e inspirasse, pela graça do Espírito Santo, a excelência e o valor da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem, que vou descrever. Se eu soubesse que o meu sangue criminoso podia servir para fazer entrar no coração as verdades que escrevo em honra da minha querida Mãe e Soberana Rainha, de quem sou o último dos filhos e escravos, servir-me-ia dele em vez de tinta, para escrever as letras. Tenho esperança de encontrar almas boas que, pela sua fidelidade à prática que ensino, compensarão a minha querida Mãe Senhora pelas perdas que a minha ingratidão e infidelidade lhe tem causado. Sinto-me mais do que nunca animada a crer e a esperar em tudo aquilo que trago profundamente gravado no coração. E já há muitos anos peço a Deus que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá um número nunca igualado de filhos, servos e escravos de amor, e que por este meio Jesus Cristo, meu Mestre muito amado, reinará nos corações como nunca. Prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Mas que importa? Tanto melhor. Esta visão anima-me e faz-me esperar um grande êxito, isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Mateus 24:15. Aquele que lê, entenda. Quem puder compreender, compreenda. Ele previu, ele viu que o demônio ia fazer de tudo para esse livro não ser divulgado, que ele ia rasgar com seus dentes, ou então ele ia envolver o livrinho nas trevas, e foi o que aconteceu. O livro ficou escondido num baú por muitos anos, eu acho que por mais de 100 anos. Ele teve essa visão, ele já fez essa previsão, e que o demônio iria tentar de todo jeito as pessoas que querem ler o livro e querem se consagrar. Mas que ele também via um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados que não terão medo de ser perseguidos. A nossa força está em nome do Senhor e de Maria. Não precisamos ter medo desses ataques do demônio. Deus nunca vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Sempre a gente tem que pensar assim. Se Jesus mandar uma tentação, porque é sempre permissão dele, o demônio nunca vai te tentar sem a permissão de Deus. E Deus nunca vai te tentar além das suas forças. Agora eu vou ler os trechos dos escritos de Luísa, que Jesus fala sobre Maria. Fazer um link com o que a gente leu. A sorte sacramental de Jesus é mais dura ainda que sua sorte infantil. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e junto com Jesus fazia um longo caminho. E neste caminho agora caminhava com Jesus, agora encontrava com a Mãe Rainha. Se desaparecesse Jesus, encontrava minha mãe. E se desaparecesse a mãe, encontrava Jesus. Neste caminho me disseram muitas coisas. Jesus e a mãe eram muito amáveis, com uma doçura que encantava, e eu esqueci tudo, minhas amarguras, mesmo suas próprias privações. Acreditava que não os perderia mais. Oh, como é fácil esquecer o mal ante o bem. Agora, ao final do caminho, a celestial mamãe me tomou em seus braços. Eu era pequena e me disse: minha filha, quero te confirmar em tudo. E parecia que com sua santa mão me marcava a fronte, como se escrevesse e pusesse um selo. Depois, como se escrevesse nos olhos, na boca, no coração, nas mãos e nos pés. E depois punha neles o selo. Eu queria ver o que ela me escrevia, mas não sabia ler o escrito.
Só na boca vi algumas letras que diziam: aniquilamento de todo gosto. E de imediato disse: obrigada, mamãe, que me tira todo gosto que não seja Jesus. Eu queria entender mais, mas a mãe me disse: não é necessário que você saiba. Tenha confiança em mim. Eu fiz o que era necessário. Então, o São Luís falou que o verdadeiro devoto, ele é eterno, ele confia em Maria. E aí, nesse trecho, Maria fala: minha filha, não precisa saber o que eu estou fazendo em você, na sua alma. Confia em mim. Eu sei o que é necessário para você. Então, o verdadeiro devoto, ele se joga assim nos braços de Nossa Senhora com essa confiança de filho. Eu não preciso, eu peço as graças para ela. Mãe, eu quero, por exemplo, se a gente fala, eu quero buscar esse caminho de santidade. Ela vai te ajudar. Ela vai pegar na sua mão, vai te ajudar. Você vai fazer essas práticas, essa devoção que o São Luís está ensinando. E ela vai fazer o que for necessário. No caso aqui da Luísa, ela marcou, né, os olhos, a boca. Na boca ela escreveu aniquilamento de todo gosto. E Luísa não tinha mais gosto em nada do mundo. Tirou dela todo o gosto das coisas do mundo. E ela ia sentir gosto só nas coisas de Deus. Então é uma graça que a pessoa recebe. Tudo que acontece de bom é graça. E ela deu essa graça para Luísa. Assim ela pode fazer com todos nós. Que a gente perca o gosto das coisas do mundo e só encontre consolo em Deus. Em outro trecho, Jesus fala do Fiat da Santíssima Virgem. Ele diz: o primeiro sim no meu Fiat pedi a minha querida mãe. E ó poder do seu Fiat no meu querer. Assim que o Fiat divino encontrou o Fiat da minha mãe, fizeram-se um só. O meu Fiat elevou-a, divinizou-a, cobriu-a e sem obra humana concebeu-me filho de Deus. Então, aquele sim que Maria falou, quando se uniu ao faça-se de Deus, e Jesus foi concebido. Só em meu Fiat podia conceber-me. Meu Fiat lhe comunicou a imensidão, a infinitude, a fecundidade em modo divino, e por isso pude ficar concebido nela, eu, o imenso, o eterno, o infinito. Quando Maria disse Fiat, não só se possuiu de mim, mas cobriu todas as criaturas. Então, quando Maria disse sim, ela não só possuiu Jesus, ela possuiu todas as criaturas, como se ela fosse mãe ali naquela hora de todas as criaturas. Como se fosse, não, ela foi mãe de todas naquele momento, de todas as criaturas e de todas as coisas criadas. Sentia todas as vidas nela. Nesse momento, quando ela disse sim, ela sentiu nela todas as vidas de todas as criaturas e de toda a criação. E desde então começou a fazê-la mãe e rainha de todos. Quantos portentos não contei este sim de minha mãe? Se eu quisesse dizer todos, jamais terminaria de escutá-los. Então não foi só lá naquele momento da cruz que Jesus estava na agonia, que ele falou para Maria, que deu para ela todos nós como filhos. Já antes, quando ela disse sim, que Jesus foi concebido, nesse momento ela já sentiu a vida de todos nós nela. Então nossa vida está em Maria. Nossa vida está nela. Incrível. Prerrogativas únicas de Maria para poder encarnar nela o Verbo. Minha vontade nunca poderia ter descido de uma forma singular e incomum a uma alma. Se não tivesse suas prerrogativas únicas, nem eu poderia, o Verbo eterno, ter descido a minha amada mãe, se ela não tivesse suas prerrogativas singulares, e o sopro divino não tivesse soprado nela como para uma nova criação, tornando-a admirável entre todos e superior a todas as coisas criadas. Então, quando a gente ouve Jesus falar de Maria,
ela é superior a todas as coisas criadas, que ela tinha prerrogativas singulares para receber a alma dele, que ela não poderia ser mãe dele se ela não tivesse essas prerrogativas singulares. Isso aqui alimenta a nossa alma para praticar essa devoção interior que o São Luís falou. A primeira prática de devoção verdadeira, a devoção interior, que provém de quê? Do conhecimento de Maria, de você conhecer a grandeza dela. E aí, quando você lê Jesus, você ouve Jesus dizer sobre o sim de Maria, o que contém esse sim de Maria, as prerrogativas que ele colocou na alma dela para ela ser a mãe dele, isso alimenta, né, a nossa devoção interior. Concentração da finalidade da criação, redenção e glorificação. Jesus disse: meu querer e meu amor não querem estar sozinhos em minhas obras. Querem fazer outras imagens semelhantes a mim. E tendo minha humanidade refeita a finalidade da criação, vi, pela ingratidão do homem, pôr em perigo a finalidade da redenção. Então Jesus fala aqui, a vontade dele, ele não quer estar sozinho. Ele quer imagens semelhantes a ele. E o que aconteceu? A nossa desobediência nos fez cair no pecado. O pecado original, ele desfigurou a nossa imagem. A nossa imagem, que era semelhança dele, foi desfigurada. Aí o que Jesus fez? Quando ele se encarnou, quando o Verbo eterno se fez carne, ele refez a finalidade da criação. A humanidade dele refez. A humanidade dele salvou, né? A finalidade da criação. E ele viu que por nossa ingratidão a redenção estaria em perigo para muitos e poderia ficar quase arruinada, porque ele viu que muitos não aproveitariam os frutos da redenção e se perderiam, iriam perder sua alma. Ele veio para nos salvar, para abrir as portas do céu para a gente ter a vida eterna, mas muitos se perdem, não tomam os frutos da redenção e vão para o inferno e morrem eternamente. Como ele viu que isso ia acontecer pela ingratidão do homem, por isto, para fazer que a redenção me desse glória completa, que a glória fosse completa, mesmo que muitas almas se percam, e que a redenção desse todos os direitos que deviam a ele, ele tomou uma criatura da família humana, a mãe dele, cópia fiel da vida dele. Olha essa frase que é muito importante. Maria é cópia fiel da vida de Jesus. Por isso que o São Luís insiste tanto, de ter a devoção a Maria, ser escravo de amor por Maria é ser escravo de Jesus. Ela é uma cópia fiel da vida dele. Em quem minha vontade se conservava íntegra. Em Maria, a vontade de Deus conservava íntegra. E concentrei nela todos os frutos da redenção. Ele colocou nela todos os frutos da redenção. Assim, pus a salvo a finalidade da criação e redenção. Então, Maria, como ele depositou nela todos os frutos da redenção, ele colocou a salvo a criação e a redenção. O que seria de nós se não fosse Maria? Porque ele já falou, ele previu que a ingratidão do ser humano, do homem, colocaria em perigo a redenção. Aí o que ele fez? Colocou tudo em Maria e ficou seguro. Se não fosse ela, a gente estava perdido. Pus a salvo a finalidade da criação e redenção. E minha mãe, se nenhum tivesse aproveitado a redenção, me daria a ela tudo o que as criaturas me teriam dado. Mesmo que ninguém tivesse aproveitado a redenção, Maria já deu tudo que a gente teria dado para Deus. E por causa dela, ele fez tudo. Por causa dela.
mesmo que ninguém quisesse se salvar. Por causa dela, ele teria feito tudo do mesmo jeito. Porque ela deu toda a glória para ele, toda a glória que todos nós devíamos dar. A santidade no divino querer não tem limites. É a santidade que mais se aproxima ao Criador. Terá o primado sobre todas as demais santidades e será a sua vida. Como São Luís falou que a gente vai procurar, que o verdadeiro devoto de Maria, ele busca a santidade, busca a imitação das virtudes de Maria. A santidade que Jesus quer de nós hoje é a santidade de viver em sua vontade divina. É a santidade dos apóstolos dos últimos tempos que o São Luís falou no seu livro, no início do livro. Que no fim dos tempos, que é o tempo que a gente está vivendo agora, suscitariam apóstolos dos últimos tempos santos com a santidade das santidades. E aí Jesus confirma isso no livro do céu, que essa santidade é a santidade de viver na vontade dele. É voltar à ordem primordial da criação, antes da queda de Adão. Viver, imitar Jesus em tudo, ser uma cópia de Jesus. Viver a santidade dele, fazer todos os atos junto com ele. Aí ele vai falar aqui sobre essa santidade. A santidade, em meu querer, simbolizando o sol, sairá do centro de minha santidade. Será um raio partido por minha santidade, que não tem princípio. Assim que estas almas existiam em minha santidade, existem e existirão. Estavam junto comigo no bem que fazia, jamais saíram do raio no qual as tinha feito sair à luz. Não afastando-se jamais de meu querer, eu me entretinha com elas e me entretenho ainda agora. Jesus sempre fala no livro do céu esse símbolo do sol. Então a santidade que ele fala do querer dele, da vontade dele, a essa santidade dessas pessoas, esses filhos sairão do centro da santidade dele, que é o sol. Essas pessoas serão como raios partidos desse centro, desse sol. Minha união com elas é permanente, a união dele com essas almas é permanente. Vejo-as sobrevoar sobre tudo. Os apoios humanos para elas não existem. Essas pessoas, essas almas, se vivem no mundo, mas crucificados entre o céu e a terra, não tocando o chão. Vivem no mundo, mas não são do mundo. Não se apoiam em nada humano. Nada humano. Se desapega totalmente do mundo. Não vê mais não perde o gosto pelas coisas do mundo. Não se apega a nada, nem a sua própria vida. Não se apega nem a sua própria vida. Se a qualquer momento que Deus chama, essa alma está pronta para ir. Não se apega nem com as pessoas mais próximas, assim. Ama a família, ama o esposo, ama os filhos, ama todo mundo. Mas não se apega. Ama em Deus, ama por Deus. Ele fala que minha união com elas é permanente, veja sobrevoar sobre tudo. Os apoios humanos para elas não existem, só se apoia em Deus, só em Deus. Igual que o sol não se apoia em nenhum ponto, vive no alto como isolado, mas com sua luz tudo encerra em si. Igual o sol a gente não vê ele se apoiando em nada, ele está lá no centro, lá em cima. Mas com sua luz encerra tudo em si. Assim estas almas vivem no alto como o sol, mas sua luz desce até o mais baixo, se estende a todos. Essa alma que vive nessa santidade, vive no alto como o sol, não se apegando a nada do mundo, mas sua luz desce até o mais baixo. A luz dessa pessoa se estende a todos. Ela irradia essa graça por toda a terra. Eu me sentiria como se as decepcionasse, se não as fizesse participar e não as fizesse fazer o que faço. Assim não há bem que delas não desça.
essa alma participa de tudo junto com Deus. Ela não é nada, ela está em Deus. Ela participa de todos os atos junto com Deus. Ela entrega a sua vontade a Deus para viver a vontade de Deus. E assim não há bem que delas não desça. Nesta santidade, eu vejo minhas sombras, minhas imagens sobrevoar sobre toda a terra, no ar, no céu. E por isso amo e amarei ao mundo, porque espero que minha santidade tenha seu eco sobre a terra, que meus raios saiam à luz e me deem glória completa, devolvendo-me o amor, a honra que os outros não me deram. Ele vê nessas pessoas sua própria imagem sobrevoar a terra. Jesus fala para Luísa: você é meu paraíso na terra. Porque nela ele encontrava a sua própria imagem, seu próprio amor. E ela amava a ele em nome de todos e por todos. Então nela ele encontrava toda a satisfação, toda a honra, toda a glória que todos os filhos deviam dar a ele. E assim ele espera de nós, de todos nós, que busquemos essa santidade, que vivamos nessa santidade junto com ele, fazendo tudo junto com ele, amando em nome de todos e por todos, satisfazendo o amor dele, reparando em nome de todos. Mas assim como o sol, serão as mais ignoradas, sem nenhum estrondo. Mas se quiserem, essa santidade não vai ser, por exemplo, aquela santidade que todos vão ver, que a pessoa vai fazer milagres, que vai ter dons extraordinários, como o Padre Pio, que se bilocava, estava em 2 lugares ao mesmo tempo, que todo mundo olhava para ele e via a santidade dele, via as chagas, os sangues correndo na mão dele. E ele ressuscitava pessoas e fazia muitos prodígios. Não, essa santidade que Jesus está falando é como o sol, é ignorado. Nem um estrondo, ninguém dá muita importância para o sol. Ele está lá todo dia, todo mundo precisa dele. Sem o sol não há vida na terra, mas ninguém fica lembrando dele, nem de agradecer às vezes que ele nasceu. Mas se quiserem olhar, se o mundo quiser olhar para essa pessoa, será tanto o meu zelo, o zelo de Jesus com essa pessoa, que correrão o risco de ficarem cegas e serão obrigados a baixar o olhar para recuperar a vista. Então, se a pessoa quiser muito investigar, essa alma, né, que possui essa santidade, Jesus mesmo vai fechar a vista, vai guardar essa pessoa, e eles não vão conseguir enxergar, porque a gente olha para o sol e fica ofusca, né? Você não consegue olhar para o sol. Vês como é bela a santidade no meu querer? É a santidade que mais se aproxima do teu Criador, mais se aproxima da santidade do próprio Deus. Por isso terá o primado sobre todas as outras santidades, encerrará em si todas as outras santidades juntas, e será a vida de todas as outras santidades. Depois eu vou colocar eu coloco para vocês os trechos. Obrigada, minha mãe, minha rainha. Estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.